Videoaula conjuntos. Conjunto. Conceito primitivo, não necessita, portanto, de definição. Exemplo. Conjunto dos números pares. Nós temos aqui vários números pares, 2, 4, 6, 8, 12 e assim por diante. Poderíamos ter dado um outro exemplo. Conjunto de alunos de uma sala, onde que seria o conjunto de alunos, de pessoas de uma sala qualquer. Poderíamos ter dado também conjunto de carros produzidos em um ano num determinado país. Seria a reunião daquela quantidade de carros. Esta forma de representar um conjunto pela enumeração dos seus elementos chama-se forma de listagem. O mesmo conjunto também poderia ser representado por uma propriedade dos seus elementos, ou seja, sendo x um elemento qualquer do conjunto P acima, poderíamos escrever. Temos aqui o conjunto P é igual a x, x é par e é maior do que 6. Voltamos aqui no conjunto P, ele é par, aqui estão os conjuntos dos números pares e é maior do que 6. Então, nós vamos excluir essa parte aqui e vamos pegar os maiores do que 6, que são o 8, o 10, o 12, 14 e assim por diante. Vamos ver agora as nomenclaturas matemáticas, principalmente usados em conjunto. Essa letra E aqui significa pertence. Já a letra E, cortada com esse traço no meio, significa não pertence. A C, essa letra C aqui, conforme fosse uma mão esquerda apontada na sua frente de lado, ela significa o quê? Está contido. Já esse mesmo C com esse traço no meio é não está contido. Já a letra C virada ao contrário significa contém. Essa mesma letra C com esse traço aqui pelo meio significa não contém. Essa barra para a direita significa tal que. Nós já tínhamos visto ela aqui, ó. P é igual a x, tal que esse x é par e é maior do que 6. Agora, passando para essa outra seta, apontando para o lado direito, significa implica que. Agora, essa outra seta apontando para os dois lados, significa se e somente se. Letra E, virada ao contrário, significa existe. Ela cortada pelo meio significa não existe. Essa letra grega aqui, que parece com um V, com esse traço no meio, significa para todo ou qualquer que seja. Esse zero cortado pelo meio ou esses dois colchetes, um aberto e o outro fechado, significa conjunto vazio. Letra N, conjunto dos números naturais. Q, conjunto dos números inteiros. I, conjunto dos números irracionais. R, conjunto dos números reais. E temos aqui essa letra que significa diferente. Sempre é bom gravar essas nomenclaturas que, além de ser usadas em conjuntos, praticamente ela vai ser usada em todo o ensino fundamental e ensino médio, e além disso se usa também muito em faculdade. Então, reserve algum tempo para você gravar elas todas. Vamos ver agora a relação de pertinência. Sendo x um elemento do conjunto A, escrevemos x pertence a A, ou seja, x é um elemento do conjunto A, onde
o símbolo pertence significa pertence a. Agora, sendo y um elemento que não pertence ao conjunto A, indicamos esse fato com a notação y não pertence ao conjunto A. O conjunto que não possui elementos é denominado conjunto vazio e é representado, como já vimos anteriormente, pelo zero cortado ou os dois colchetes. Com o mesmo raciocínio e opostamente ao conjunto vazio, define-se o conjunto ao qual pertencem todos os elementos, denominado conjunto universo, representado pelo símbolo U. Assim é que podemos escrever como exemplos. Temos aqui o conjunto vazio. Esse conjunto vazio é igual a um elemento x e esse elemento x qualquer, ele é diferente dele próprio. Pense o seguinte: x, um elemento qualquer, tem que ser diferente dele próprio. Então, esse número ele não existe. Não existe um número que seja diferente dele mesmo. Nesse caso, temos que interpretar como sendo um conjunto vazio, ou seja, um número que não existe. Já o conjunto universo é igual a um número x qualquer e esse número é igual a ele próprio. Qualquer número que nós pensamos, ele é igual a ele mesmo. Então, qualquer número que nós pensarmos vai estar dentro do conjunto universo. Pode ser qualquer número. Ele sendo igual a ele próprio, vai estar dentro do conjunto universo. Subconjunto. Se todo elemento de um conjunto A também pertence a um conjunto B, então dizemos que A é subconjunto de B e indicamos isto por A está contido em B. A está dentro de B. Preste bem atenção. Se todo elemento de um conjunto A está dentro, pertence a um conjunto B, então dizemos que A é subconjunto de B e indicamos por A está contido em B. Notas. Todo conjunto é subconjunto de si próprio. Imagine um conjunto A qualquer. Esse conjunto A ele vai estar dentro dele próprio, ou seja, ele está contido dentro dele mesmo. A está contido dentro de A. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido no conjunto A. Imagine que o conjunto A seja apenas o elemento número 1. O vazio está também dentro desse conjunto A. Nesse caso, é 1 e o vazio que está dentro do conjunto A. Olha só essa parte C aqui, ó, como é interessante. Se o conjunto A possui m elementos, então ele possui 2 elevado a m subconjuntos. Preste atenção. Se o conjunto A é de apenas um elemento, você pensa o seguinte, vai ser 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é uma potência. É o quê? É o próprio 2. Então, a quantidade de subconjunto desse conjunto A, que só possui um único elemento, é 2 elevado a 1, que vai ser 2. Vai ser o próprio número 1 e o conjunto vazio. Voltamos nessa explicação anterior. Muito interessante. Se o conjunto A tiver 2 elementos, vai ser 2 elevado a 2, que vai ter 4 subconjuntos. Você pensa bem, se o conjunto A for igual a 1 e 2, a quantidade de subconjuntos vai ser o 1, vai ser o 2, vai ser o vazio, essa letra aqui, e vai ser
o subconjunto 1 e 2. Pronto. Aqui está a quantidade de subconjunto, levando em consideração que A só possui 2 elementos. Vai ter a quantidade de subconjunto 4. D. O conjunto formado por todos os subconjuntos de um conjunto A é denominado conjunto das partes de A e é indicado por PA. P, entre parênteses, A, fecha parênteses. Assim, se A é igual ao elemento C e D, o conjunto das partes é dado por conjunto das partes de A é vazio, é o C, é o D, é a união de C e D, ou seja, temos aqui 4 elementos. Voltamos de novo a essa pequena fórmula. Um subconjunto de A é também denominado parte de A. Vamos ver agora os conjuntos numéricos fundamentais. É muito interessante que nós aprendemos com bastante cuidado esse conteúdo conjuntos, que ele é muito pedido em concurso. E não é um conteúdo muito difícil, mas que demanda precisar de uma boa atenção. Entendemos por conjunto numérico qualquer conjunto cujos elementos são números. Existem infinitos conjuntos numéricos, entre os quais os chamados conjuntos numéricos fundamentais, a saber, conjunto dos números naturais. Os conjuntos dos números naturais são aqueles que nós conhecemos com mais facilidade, que são os números sem vírgulas, são os números mais fáceis de serem gravados. Conjunto dos naturais N são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. São os números naturais, ou seja, não tem vírgula, não são números fracionários, são números, esses naturais aqui são os mais fáceis. Agora preste atenção. Os naturais asterisco. O que significa esse asterisco? Significa que vamos excluir o zero desses números naturais. Então, o nosso conjunto vai ser os naturais sem o zero. Os naturais são esses, excluindo esse zero, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Vamos falar agora dos conjuntos dos números inteiros. Quando falamos dos conjuntos dos números inteiros, estamos falando do conjunto Z. O conjunto Z ele é formado pelos números naturais e vamos acrescentar os números negativos. Então, pegamos a parte dos negativos, que são números infinitos, e vamos acrescentar os números naturais. Então, a parte central 0, depois natural 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Agora, simetricamente, temos aqui 1 negativo, 2 negativo, menos 3, menos 4 e assim por diante. Vai crescer para os dois lados. Agora, os números inteiros, asterisco. Como vimos aqui, excluímos o zero. É só chegar aqui, excluir esse número zero e vai ficar o Z asterisco. Ou simplesmente você pula o zero. Agora, algo bastante interessante. Número inteiro com esse sinal de mais aqui. O que temos que saber? Esse sinal de mais significa que só vamos pegar os números positivos. E vamos também excluir o zero, por causa desse asterisco. Então, pegando só a parte positiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, esses números não param. É crescente para o lado direito. Já o Z negativo asterisco
Vamos pegar os negativos e vamos excluir o zero. Negativo sem o zero. Agora, interpretando, não esqueça que os números naturais estão dentro dos números inteiros. N está contido em Z. Vamos ver agora os conjuntos dos números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos da forma de fração. Números racionais, chamamos ele de Q. Q é igual a x. Esse x é igual a P sobre Q. Ou seja, uma fração P sobre Q com P pertencente a Z, ou seja, essa parte aqui de cima pertence a esse conjunto Z aqui, e o Q pertence também a esse conjunto Z, qualquer número desses ali, e temos que prestar atenção que esse Q tem que ser diferente de zero, ou seja, a parte do denominador não pode ter o zero. Temos então que número racional é aquele que pode ser escrito na forma de uma fração, P dividido para Q, onde P e Q são números inteiros com um denominador diferente de zero. Lembra-se que não existe divisão por zero. Vamos então saber alguns números racionais. 2 terços, ou 2 dividido para 3. 3 sobre 7 negativo, ou menos 3 sétimos. 0,001. Transformar esse número aqui em um número fracionário significa que ele pertence ao conjunto dos números racionais. 0,001 eu posso transformar ele em 1 sobre 1000. Aqui eu tenho 3 zeros, ou seja, vou dividir ele também por um número que possua 3 zeros. 1 sobre 1000. 0,75 é igual. De onde saiu esse número? Saiu da divisão de 3 sobre 4. 3 quartos. Eu peguei o 0,75, transformei em um número fracionário. Ou seja, existe um número que foi gerado esse daqui. Então, nesse caso, pertence aos números racionais. 0,33333. Ou seja, o 3 é uma dízima periódica. Ele nunca para. Porém, eu posso pegar essa dízima e transformar ela em uma fração. Fazendo as contas usando os princípios matemáticos, você vai chegar e saber que esse número saiu de 1 dividido para 3, 1 terço. Você pode pegar 1 dividido para 3, vamos descobrir 0,33, sendo que o 3 é uma dízima infinita. 7. O 7 é um número racional? Sim. Por causa de quê? O 7 ele pode ser transformado em 7 dividido para 1. 7 sobre 1, uma fração. Nesse caso, se foi transformado em uma fração, é sinal que é um número racional. Temos que saber o seguinte: é evidente que n está contido dentro do conjunto Z e Z está contido dentro do conjunto dos números racionais. Toda dízima periódica é um número racional, pois sempre que possível, escrever uma dízima periódica na forma de uma fração. Então, temos aqui uma outra dízima, 0,4444, sendo que o 4 nunca para. Se transformamos ela em uma fração,
é sinal que é racional. Agora vamos estudar os números irracionais. Número irracional é representado pela letra I. Irracional é igual a x, ou seja, um número qualquer. Esse x é uma dízima não periódica, ou seja, não existe um número que esteja sempre repetindo. Número que não se repete, ou uma dízima que não se repete, é sinal que é irracional. Não se esqueça disso. Exemplos de números irracionais. Temos aqui o π. O π tem a ver com circunferência. Na parte de geometria você vai estudar. Só que ele é um número em que não existe uma constante numérica nessa parte final. Ou seja, você nunca vai ter uma constante. Sendo assim, ele é irracional. Esse outro número aqui, 2,01001001001 e assim por diante. Dízima não periódica. Você não tem constância de absolutamente nada. Nesse caso, é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional porque, se você fazer a conta de raiz de 3, você vai achar esse número horroroso aqui. É uma raiz não exata. Sendo assim, raiz não exata, dízima que não é periódica, número que não é periódico, é um número irracional. Conjunto dos números reais. O que é um número real? Número real representado pelo R. O R é igual a x. Esse x representa um número qualquer, sendo que ou o x é irracional ou esse número é irracional. Ou é uma coisa ou é outra coisa. Número real ou é racional ou é irracional. Notas. N está contido em Z, Z está contido em Q e Q está contido no conjunto dos números reais. Número irracional está contido dentro de R. Já os números irracional unidos com os números racionais vai dar o conjunto dos números reais. Um número real é racional ou irracional. Não existe outra hipótese. Ou é uma coisa ou é outra. Nesse desenho aqui, podemos ver qual é a relação entre esses números. Quem está nesse miolo aqui central, que são os números mais fáceis, são os números naturais. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Números inteiros. Os números naturais estão dentro dos números inteiros. Nesse caso aqui, os números inteiros é menos 3, menos 4, menos 200, menos 1000, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Já os números racionais são esses dois números englobando a parte das frações. Já os números irracionais são as dízimas não periódicas. Agora, se você pegar esses três números aqui e unir com os números irracionais, você vai ter os números reais. Por esse gráfico fica bem mais fácil de entender. Vamos agora falar dos intervalos numéricos. Dados dois números reais, P e Q, chama-se intervalo a todo conjunto de todos os números reais compreendidos entre P e Q, podendo inclusive incluir P e Q. Os números P e Q são os limites do intervalo, sendo a diferença P menos Q chamado de amplitude do intervalo. Ou seja, pega na parte do intervalo de uma ponta e vai até na outra. É a amplitude desse intervalo. Se o intervalo incluir P e Q, o intervalo é fechado. E caso contrário, o intervalo é dito aberto. Ou seja,
você tem qualquer que seja o intervalo numérico. Se incluir as duas extremidades, ele é fechado. Se não incluir, ele é aberto. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tipos de intervalo, a representação e alguma observação. Intervalo fechado. Você tem algum intervalo qualquer. Vamos representar esse intervalo fechado com esse colchete fechado para os dois lados. Esse número qualquer, x, pertence ao conjunto dos números reais e vamos interpretar o seguinte: o P é menor ou igual a esse x qualquer que você não sabe. Esse x ele é menor ou igual ao Q. Então, inclui os limites P e Q. Já o intervalo aberto de P e Q é igual x pertence a R. O número procurado pertence ao conjunto dos reais, sendo que esse P e esse Q das extremidades, P é menor do que o x e o x é menor do que o Q. Nesse caso, você não vai incluir o P e o Q, ou seja, exclui os limites P e Q. Intervalo fechado à esquerda, colchetes fechado ao lado de P e parênteses aberto em Q. Isso significa que x pertence a R, P é menor ou igual a x e x é menor do que Q. Você inclui o P na sua relação de intervalo e exclui Q. Intervalo fechado à direita. Nesse caso, já é o inverso desse aqui de cima. P e Q, sendo que você não inclui P, mas inclui Q. X pertence a R, o número que você está falando no intervalo pertence a R. P é menor do que X e X é menor ou igual a Q. Exclui P e inclui Q. Intervalo semifechado. Quando nós falamos de intervalo semifechado ou semiaberto, nós também vamos incluir o infinito na nossa relação de números. Vamos lá. Fechado em P, ou seja, inclui P e vai até o infinito. X pertence a R. X é maior ou igual a P. Valores maiores ou igual a P. Intervalo semifechado. Vem de menos infinito e vai até Q. Q com colchetes, ou seja, vai incluir Q. X pertence a R, dá o quê? X é menor ou igual a Q. O Q representa um número qualquer e você vai pegar todos os números do lado esquerdo dele, ou seja, menor ou igual. Intervalo semiaberto. Inclui os números que vêm do menos infinito do lado esquerdo e vem até Q. E é igual, x pertence a R, x, os números que você não tem que ser menor do que Q. Valores menores do que Q. Intervalo semiaberto. P entre parênteses até infinito. Ou seja, o x é maior do que P, valores maiores do que P. Nota: é fácil observar que o conjunto dos números reais, conjunto R, pode ser representado na forma do intervalo como R vem do menos infinito até o mais infinito, ou seja, toda a relação de números que pega de menos infinito vai até o infinito. Operações com conjuntos. Operação união. Dados os conjuntos A e B, define-se o conjunto união A união B é igual ao número x. Esse x tem que pertencer a A ou pertencer a B. Você vai fazer a união dos dois, do conjunto A
e o conjunto B, esse número x qualquer vai ter que pertencer a A ou B, ou seja, junta todos os números. A 013, B 345. Agora, no caso A união B, você vai pegar elemento 013, tá aqui de A. O número 3 repetiu, você só conta ele uma única vez. Nesse caso, você risca ele, vai sobrar 4 e 5. Percebe-se facilmente que o conjunto união contempla todos os elementos do conjunto A ou do conjunto B. Propriedades imediatas. Você pega conjunto A, une com o mesmo conjunto A, você vai ter como resposta, logicamente, o conjunto A, ele próprio. Pega o conjunto A com união com um conjunto vazio, a sua resposta vai ser o próprio conjunto A. Você pega o conjunto A e vai fazer uma união com o nada, a sua resposta vai ser o próprio conjunto A. C. A união B é a mesma coisa do que B união A. A união de conjuntos é uma operação comutativa. A união ao conjunto universo. A sua resposta vai ser o próprio conjunto universo. Interseção. Interseção é esse U voltado de cabeça para baixo. Dados os conjuntos A e B, define-se o conjunto interseção. Interseção nada mais é do que aquilo que vai repetir em A e repete em B. A interseção B é igual a um elemento x qualquer. Esse elemento vai ter que pertencer a A e vai ter que pertencer a B. Exemplo, tem esse conjunto, vai fazer a interseção com esse outro conjunto. Qual o número que repete nos dois? É o 4. Interseção vai ser o 4. Propriedades imediatas. A interseção A. Você tem o próprio conjunto A, vai fazer a interseção dele com ele próprio. Logicamente, vai repetir ele próprio. Nesse caso, vai ser o próprio conjunto A. A interseção ao vazio. Nesse caso, você lembra no começo da nossa videoaula em que o conjunto A tem dentro dele o próprio vazio? Então, nesse caso, a interseção ao vazio, o vazio vai repetir aqui e vai repetir dentro do A. Nesse caso, a interseção desses dois vai ser o próprio vazio. A interseção B é igual a B interseção A. Se você pegar qualquer um desses dois e dar elementos e depois você fazer a interseção dele e depois fazer essa mudança aqui de lado, logicamente vai repetir os mesmos valores. A interseção é uma operação comutativa, ou seja, comum em ambos. A interseção ao conjunto universo. A sua resposta vai ser o próprio conjunto A, pois o conjunto A está dentro de todo o universo de números. Então, a resposta vai ser o próprio conjunto A, onde universo é o conjunto universo. Vamos falar agora de outras propriedades. A interseção a B união com C, a sua resposta vai ser A interseção B com união com A interseção C. Propriedade distributiva. Propriedade 2. A união B interseção C. Resposta A união B interseção A união C. A interseção A união com A com B. A sua resposta vai ser A. Lei da absorção.
Aqui você tem que pensar o seguinte: juntou A e B. Depois vai fazer a interseção com o próprio conjunto A. Nesse caso, só pode sobrar A. A união com A interseção B. Vai pegar só aqueles que vai repetir aqui primeiro. Depois você vai fazer a união com o A. Logicamente, só vai sobrar o próprio A. Se A interseção B é igual a vazio, então dizemos que os conjuntos A e B são disjuntos. Pensa o seguinte: se tem conjunto A e conjunto B, não repetiu nenhum em ambos, ou seja, interseção é vazia, então A e B são disjuntos. Diferença entre conjuntos: conjunto A menos o B. Sua resposta vai ser um x. Esse x, ou número qualquer, vai pertencer a A. Todos os elementos que tiverem em B, você tira todos esses elementos que estão dentro de B. Observe que os elementos da diferença são aqueles que pertencem ao primeiro conjunto, mas não pertencem ao segundo. Tem esse conjunto aqui, menos esse conjunto. Você até pode imaginar que é o conjunto B. Você tira o 7 daqui, pronto. Agora tira o 0 daqui, pronto. Sobrou quem? O 5. Você subtrai o segundo conjunto. Aqui você tem outro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5. E vai tirar um segundo conjunto, que é 1, 2, 3. Retira 1, 2, 3. Vai sobrar quem? 4 e 5. Propriedades dessa diferença: A menos o vazio. Você vai subtrair o vazio do A, só vai sobrar quem? O próprio A. Vazio menos o conjunto A. Você não tem nada, você tem um vazio. E vai subtrair um conjunto A qualquer, a sua resposta vai sobrar como sendo o próprio vazio. A menos A. Olha só que interessante. A menos A poderia ser como resposta zero, só que não é, é o vazio. Pensa o seguinte: imagine que A seja formado pelo elemento 1. Como já vimos no início da nossa videoaula, tem também como subconjunto o vazio. Você pega o A e vai subtrair aquele número 1, vai sobrar quem? Só o vazio. Muito interessante. Agora presta atenção: A menos B é diferente de B menos A. A diferença de conjuntos não é uma operação comutativa. Você pode dar elementos para esses dois conjuntos e tirar essa prova. Complementar de um conjunto. Trata-se de um caso particular da diferença entre dois conjuntos. Assim é que, dados dois conjuntos A e B qualquer, com a condição de que B esteja contido dentro de a diferença de A menos B chama-se, nesse caso, complementar de B em relação a A. Essa simbologia fica sendo o seguinte: complementar de B em relação a A. São os elementos que estão em A, você subtrai os que estão em B. Vai ser complemento A menos B. Subtrai o B, só vai sobrar o A. Complemento A menos B. Caso particular: o complementar de B em relação ao conjunto universo, ou seja, universo menos B, é indicado pelo símbolo o B com esse tracinho aqui na parte de cima. Complementar de B. Observe que o complementar de B
é formado por todos os elementos que não pertencem ao conjunto B, ou seja, complementar de B é igual a um número x qualquer. Esse número x não pertence a B. É óbvio, então, que B interseção ao complementar de B é igual ao vazio. B união a B complementar vai ser o próprio conjunto universo. Vazio complementar é igual ao conjunto universo. Universo complementar é igual ao vazio. Partição de um conjunto. Seja A um conjunto não vazio, define-se como partição de A e representa-se por partição de A, parte A, qualquer subconjunto do conjunto das partes de A, representando simbolicamente por PA, partição A, que satisfaça simultaneamente as seguintes condições: nenhuma dos elementos de partição do conjunto A é um conjunto vazio. A interseção de quaisquer dois elementos de partição A é um conjunto vazio. A união de todos os elementos de partição do conjunto A é igual ao conjunto A. Exemplo: A é o conjunto 2, 3, 5. Os subconjuntos de A serão o 2, o 3, o 5. Depois 2 e 3, 2 e 5, depois 3 e 5, depois 2, 3, 5. Quantos elementos aqui? Temos 3. 2 elevado a 3, daquela fórmula lá do início da nossa videoaula, vamos ter quantos elementos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o conjunto vazio, não se esqueça. Assim, o conjunto das partes de A será todos esses elementos. Partes de A são esses daqui todos. Vamos tomar, por exemplo, o seguinte subconjunto de partição de A. Você pegou esses dois aqui. Observe que X é uma partição de A, cuja simbologia é parte A, pois nenhum dos elementos de X é vazio. X não temos o vazio. E elemento 2, interseção com 3 com 5, logicamente aqui não está repetindo nenhuma, a resposta vai ser vazio. Já cai nessa segunda explicação aqui. Elemento 2 qualquer com união com 3 e 5, a sua resposta vai ser 2, 3 e 5, que venha a ser o próprio conjunto A. Sendo observadas as condições 1, 2 e 3 acima, o conjunto X é uma partição do conjunto A. Observe que Y, 2 e 5, e o número 3. W, 5, o 2, o 3. S, 3 e 2 e 5. São outros elementos de partições do conjunto A. Outro exemplo, o conjunto Y, 0, 2, 4, 6 e 8, ou 1, 3, 5 e 7, é uma partição do conjunto N, dos elementos naturais, pois 0, 2, 4, 6 e 8, infinito, interseção a 1, 3, 5, 7, mais o infinito. Essa interseção ela é igual a quê? Ao vazio. E 0, 2, 4, 6 e 8 com união 1, 3, 5, 7 indo para o infinito, volta a ser o próprio conjunto N. Número de elementos da união de dois conjuntos. Sejam A e B dois conjuntos tais que
o número de elementos de A seja número de A e o número de elementos de B seja número de B. Nota: o número de elementos de um conjunto é também conhecido como cardinal do conjunto. Representando o número de elementos da interseção por n número de A interseção B e o conjunto de elementos da união A união com B por n número A união B, podemos escrever a seguinte fórmula: número de elementos A união B é igual a número de elementos de A mais número de elementos de B menos número de A interseção B. Posteriormente, vamos fazer os exercícios para uma melhor assimilação.